Bom dia a todos, todas e todes. Prazer estar com vocês essa manhã, dando continuidade a essa série sobre autonomia de adolescentes em serviços de acolhimento. É um prazer, é uma curta série para um longo percurso que o Brasil tem que percorrer, né, para pensar a autonomia, não só daqueles que estão acolhidos, né, mas daqueles que, né, saem das suas famílias, das famílias que mudaram, das famílias antigas, das novas famílias, né, de pensar essas políticas de apoio a adolescentes e jovens, né. Hoje vamos tratar da experiência inglesa. Temos conosco, né, o Jason Collins, que é graduado em Justiça Criminal pela Universidade de Hertfordshire, mestre em Psicologia pela mesma universidade e doutor em Psicologia Profissional, Infantil e Adolescente pela Universidade College de Londres, no Instituto de Educação. Para debater com a gente, né, esse tema, nós temos dois debatedores que estão acompanhando toda a série, né, o Jonathan Hannay, que é formado em Antropologia pela Universidade de Colômbia, certificado em Estudos Avançados de Direito da Criança e Adolescente pela Universidade de Genebra. E a Fernanda Flaviana de Souza Martins, que é doutora em Psicologia pela PUC de Minas Gerais, onde é professora no Departamento de Serviço Social. Então, é um prazer estar com todos vocês essa manhã. Acho que todo o público que nos assiste, né, que acompanhando essa série, está ansioso aí para ouvir o professor Jason. E então, imediatamente, hoje a gente vai ter tradução consecutiva. Eu estou acompanhando aqui pelo chat do YouTube as perguntas, então quem quiser colocar perguntas pode colocar também lá no chat do YouTube. Então, it's a great pleasure to have you here with us, Jason. I think it will be a great meeting today. So the floor is with you. Thank you very much, Raul. It's an absolute pleasure to be here also. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês hoje. So, just to add to your introduction, I suppose my professional career in terms of my involvement with looked after children started in my work in probation. Então, eu acho que só para acrescentar alguma coisa sobre minha experiência de trabalho, meu trabalho com jovens saindo dos cuidados iniciou-se seria no equivalente ao brasileiro de liberdade assistida. So, probation mainly worked with adult offenders who had been sentenced to either community-based sentences or had been released from custody into the community on license. And a lot of the people that I worked with came from care experience. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa população, era uma população adulta que ora tinha sido condenado a prestar serviços na comunidade ou estavam saindo do sistema prisional e estava nessa medida de liberdade assistida. E nesse trabalho eu descobri que a maioria desses homens tinha passado pelo sistema estatal dos cuidados enquanto criança e adolescente. And as a probation officer, I had a secondment within the Youth Justice Service, as it's now called. And again, I could see that there was disproportionality in terms of those involved in that sector that also had care experience. E depois eu fui emprestado, vamos dizer, para o sistema de justiça criminal juvenil, como é conhecido hoje na Inglaterra. E trabalhando com os adolescentes, eu encontrei a mesma realidade, que a maioria tinham passado pelo sistema oficial de cuidados de assistência social.
And now in my current role as an educational psychologist, some of my lead areas are again with children and young people within the youth justice sector and those that are also care experienced. E hoje, no meu papel como psicólogo educacional, grande foco do meu trabalho continua com crianças e jovens que têm envolvimento com o sistema de justiça juvenil, criminal, e com outros crianças e adolescentes com experiência no sistema de cuidados alternativos. So, in a nutshell, I suppose that's my professional experience. But in terms of my interest in working with and working to support these group of young people, it came about from a much more personal experience in terms of having friends that had been in care and that I wasn't really aware until quite late on in our friendship. And I suppose it was really interesting to me to think about the outcomes that they experienced and what the link perhaps with their experience within care were. So my interest in working with these young people was formed probably a lot earlier than even I was aware. Então, além desse caminho profissional que eu tive, tem uma motivação muito pessoal para estar trabalhando com essa população, que é que quando eu era adolescente e jovem, eu tive vários amigos que estavam aos cuidados do sistema de cuidado alternativo e, apesar de não entender na época, de fato, foi só depois do desenvolvimento da amizade que eu entendi que eles tinham vidas bastante diferentes e até hoje eu estou descobrindo como isso afetou as possibilidades que tem na vida. Okay, so if I just start by sharing the slides for the session. Is that okay? Can everyone see that okay? Você está sem som, Jonathan. I'm just going to share my slides now of the presentation I prepared. Então, eu vou, desculpe, repetir. Eu vou compartilhar a apresentação agora. So I'm now the Director of Promoção Psychology and Consultancy, and I was due to share the presentation of these slides with my colleague Patrick Tomlinson, who unfortunately is unable to attend, but he sends his apologies, and I take full responsibility for giving him the incorrect timing for today, but he sends his regards. Então, hoje sou diretor da consultoria Promoção Psicologia e eu preparei esta apresentação com meu colega Patrick Tomlinson, que infelizmente, devido a uma falha de comunicação, não pôde estar conosco hoje. Okay, so the aims then, just to begin with, and I'll go through this quite quickly because it's there, Jonathan, is just really to give some context to the experience of children in care in England, think about some of the complexities of need that's attached with these group of young people, particularly those who are in care in children's home, and just to have a brief discussion or thought at least on the changes for leaving care provision in England as it stands. Então, as finalidades que eu gostaria de compartilhar hoje é para apresentar os cuidados sociais de crianças na Inglaterra, para explorar a complexidade das necessidades de crianças e jovens em acolhimento institucional, especialmente,
e também para fazer um breve pincelado sobre as mudanças que estão tendo na oferta para quem está saindo de cuidados do Estado, cuidados alternativos na Inglaterra. Just trying to get the slides to work. Tentando fazer a apresentação mudar. There we go. So just to give some really brief background on the context. So in England, because of the Children's Act 1989, local authorities have a duty to safeguard and promote the welfare of children looked after, and hence why there's often a reference to the name corporate parenting. Então, a partir da lei das crianças de 1989, todas as prefeituras têm um dever de salvaguardar, promover o bem-estar de uma criança que está sob seus cuidados, através do que é chamado lá, e muitas vezes em documentos vai ver essa referência, que é a criação corporativa. É meio difícil traduzir esse termo, é onde o município é tido como os pais das crianças que estão sob cuidados deles no sistema. So in England, since 2010, the number of children in care has risen exponentially. So there's been a 25% increase, and the figure taken as of March 2021 was 80,850 children, young people in care. Então, o número de crianças que estão sob os cuidados do Estado na Inglaterra tem aumentado exponencialmente desde 2010, mais de 25%. E, no momento, com os dados de março de 2021, são 80.850 crianças e jovens. Só para esclarecer, essa é para Inglaterra, não é para Reino Unido. Todos os dados que Jason vai apresentar são da Inglaterra, porque o Reino Unido, que Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, país dos Gales, em termos dos cuidados sociais e educação, por exemplo, cada país que forma a nação é separado dos outros, tem seu próprio sistema. Sorry, Jason, I was just explaining the difference between England and the UK so that people understood that all the data and what you're sharing is about England rather than UK and why that is. Thank you, Jonathan. So really there's a huge body of academic literature that suggests a correlation between the coverage and quality of intervention for those in care to deprivation and financing. Então, tem grande volume de estudos acadêmicos vinculando diretamente o estar aos cuidados do Estado, de crianças e adolescentes, às situações de vulnerabilidade, especialmente de pobreza. So, an observation has been made that there has been a simultaneous increase in terms of children coming into care and the growing austerity cuts that have taken place since 2010 in England.
Então, tem muito comentário sobre como tem, à medida que o governo começou a introduzir medidas de austeridade a partir de 2010, o número de crianças e jovens aos cuidados do Estado vem aumentando. So, following these austerity cuts, there has been some real pressures on local authorities to meet their obligation to the children and young people in their care. Então, ao mesmo tempo que o governo central promove medidas de austeridade, as prefeituras têm enfrentado uma demanda cada vez maior para corresponder ao seu dever diante da lei da criança. So many of these children and young people have come into care because of neglect or abuse. Figures suggest about 66%. And from those 80,850, approximately 6,780, about 8%, were in care in England's residential children's home. Então, a literatura mostra que o principal motivo para estar aos cuidados do Estado é devido à negligência ou ter sofrido abuso físico, sexual, etc. E o número 2022, mais ou menos 66%. E também Jason aponta que dos 80.850, aproximadamente 6.780, 8% estavam em acolhimento institucional. So it's probably useful to touch on the structure, at least, of the functioning of children's home providers in England. 80% of which are for-profit providers. Então, acho que é importante, diante desses números, falar um pouco sobre os cuidados institucionais de crianças. E 80% dos acolhimentos institucionais registrados com Ofsted, que é o regulador independente dos cuidados sociais de crianças na Inglaterra, são empresas para gerar lucro. So, due to a lack of placement availability in local authority and third sector children residential home providers, the for-profit providers is really a significant and integral part of the functioning of the children's social care market. Então, devido à falta de oferta de acolhimento institucional por prefeituras e por organizações do terceiro setor, os fornecedores de acolhimento institucional visando lucro são uma parte integral ao funcionamento do mercado dos cuidados sociais de crianças. So the rationale behind this outsourcing really was to make it a more competitive market so that you could get better services and better quality at a reduced cost. Então, o pensamento por trás e o motivo dessa contratação de serviços por lucro era para aumentar o nível de competitividade dentro da oferta de acolhimento institucional, com a finalidade de melhorar a qualidade de serviços que as crianças poderiam receber e, ao mesmo tempo, reduzir os custos.
And currently there are many that would argue that that hasn't been successful, and they would suggest that rather than government, or at least local authority, being in the position to manage costs or charges, the onus is really with the for-profit providers due to this high increase in the amount of children and young people, the demand, versus there being very little provision available. Então, muita gente falaria que isso não tem sido bem sucedido. E entre os motivos para isso, especialmente a incapacidade, dificuldade das prefeituras em controlar custos e controlar o sistema de cuidados, e com o aumento de demanda, então aumento de crianças entrando no sistema de cuidados, com uma oferta muito reduzida. So a little bit of a jump really, but now that I've provided that very basic context, I suppose it might be useful to think about some of the management regulations within children's homes. Então, já que eu dei uma pincelada bem maior sobre o sistema, talvez seria interessante agora entrar em como é feita a gestão, quais são as regras e regulamentos sobre gestão do acolhimento institucional. So, in England, every home must have a person managing it, and that person will either be the registered provider as an individual, providing they're fit to manage a children's home. Então, cada acolhimento institucional tem que ter um indivíduo que o coordenador, o gestor, e esta pessoa será se for um indivíduo, vai ser uma pessoa registrada como capacidade técnica para estar coordenando. Or an individual, as a registered provider, appoints a manager to manage the home on their behalf. E se não for como indivíduo registrado, pode ser um indivíduo que a organização que oferece o serviço nomeia como gerente. So if the registered provider is an organization, which is relatively common in England at the moment, the organization is then having to appoint an individual, namely the responsible individual who has an oversight over the management of the home. Então, se quem oferece o serviço de acolhimento institucional for uma organização, eles são obrigados a nomear um indivíduo como o indivíduo responsável legal pelo acolhimento, e esta pessoa, seu papel é para supervisionar a gestão do acolhimento institucional. So the structures vary, but in terms of the structures that I'm familiar with, often you'll have a director or a set of directors who aren't necessarily professionally from a social care or related background, and they appoint a responsible individual and a registered manager to take responsibility for the functioning of the home. Então, nos contextos que eu venho trabalhando, é muito comum eu lidar com um grupo de diretores de uma organização que muitas vezes não tem nenhuma experiência da área social, nenhuma
formação de área social, que vão nomear um indivíduo como responsável pelo acolhimento para fazer a gestão. So for an organization to register with Ofsted, they must first have these two professionals in place, the responsible individual and the registered manager. Então, para uma organização, quando falo organização, isso pode ser empresa ou organização do terceiro setor, para eles serem registrados com Ofsted, que é o órgão regulador desta área, eles já têm que ter uma pessoa, um indivíduo responsável pela gestão e também um gerente. So it's the registered person's responsibility to make sure that all staff, including the manager, receive supervision of their practice from an appropriately qualified individual. Então, a pessoa registrada tem que ter sistemas já estabelecidos para que todos os membros da equipe, inclusive o gerente ou a gerente, recebem supervisão da seu dia a dia de um profissional qualificado e com experiência apropriada, que os ajuda a refletir sobre sua prática e as necessidades das crianças que estão sob seus cuidados. And this perhaps could be delivered by various professionals, whether that be a group analyst, a highly experienced social worker, psychotherapist, psychologist, etc. Essa supervisão pode ser oferecida por uma diversidade de pessoas, por exemplo, um grupo de pessoas com muita experiência, um psicoterapeuta, um assistente social com larga experiência, etc. So a lot of the work that I do with children homes and semi-independent providers is around perhaps sometimes delivering training, but also clinical supervision for management and their staff. Então, muito do trabalho que eu faço hoje é fazer capacitações e treinamentos e também oferecer supervisão clínica especializada para equipes de gestão e equipes completas de acolhimentos institucionais e também de moradias semi-autônomas. And in fact, this is a more common part of my work than even having direct contact with the children and young people within the home. E hoje esse é o aspecto principal do meu trabalho, mais ainda que estar em contato direto com crianças e jovens em acolhimento institucional. So the requirements for staff to be qualified, again, the types of qualification that staff will have can be quite varied. Então, novamente, tem uma diversidade bastante grande sobre as qualificações que as pessoas que trabalham em acolhimento institucional possam ter. The requirement for residential support workers or frontline staff, the staff that have most of the contact with the young people, is to have a level 3 diploma for residential childcare as it stands currently, or an equivalent qualification. Então, o que é exigido para uma pessoa que vai estar trabalhando diretamente com as crianças e jovens dentro de um acolhimento institucional
é um diploma nível 3 para cuidados de crianças e adolescentes em acolhimento institucional ou há outro diploma equivalente. And for those staff in more management or senior positions, whether it be team leader, deputy manager or manager, the expectation is for them to have a level 5 diploma in leadership and management, as it's now called, or again, an equivalent. E para quem é líder de um time, coordenador ou assistente de coordenação de um acolhimento institucional, é exigido um diploma nível 5 em liderança e gestão para cuidados alternativos em acolhimento institucional ou um diploma equivalente. And so an important point to raise here is that it's not a requirement that staff must have these qualifications at the time of taking up their role, but more so that they would be willing to work towards this within a reasonable timescale once in post. Ponto muito importante a frisar é o fato que a pessoa, quando vai começar a trabalhar num desses postos, ou diretamente criança, adolescente ou em gestão, não precisa ter este diploma quando começa a trabalhar, mas precisa declarar que está disposto a alcançar esse diploma, conseguir esse diploma ao longo do tempo que esteja trabalhando. And I suppose this may contribute towards the narrative that's sometimes portrayed in the media or sometimes said by government ministers that this social care sector is a low-skilled sector. E acho que isso contribui para uma narrativa, às vezes vista na imprensa, às vezes repetido por membros ministros do governo, que identifica esse setor social de cuidados de crianças com uma área de baixa qualificação, com mão de obra de baixa qualificação. And I think many staff and professionals who work within the sector would argue that qualifications aren't necessarily always an indicator of the level of skill that's required to work with and support these young people, so they may see that as an unfair statement. Então, se você falar com as pessoas que trabalham no setor, muitos deles vão falar que não é a qualificação que necessariamente determina a qualidade com que a pessoa pode exercitar seu trabalho com crianças e jovens. E, para tanto, vincular a qualidade do trabalho no setor estritamente à qualificação educacional talvez não seja justo. So I think it might be useful then to think about why it is that the current context is how it is, and it might be useful to make that very brief connection with events that happened much earlier on that may have contributed to today's state. Então, eu acho que agora seria útil para a gente dar um olhar histórico para entender como que chegamos onde estamos hoje na provisão de acolhimento institucional na Inglaterra. So, in the mid-19th century, children's homes which are now deemed to be very institutional in their makeup, could accommodate lots of children, 30, 40, 50 children. Então, quando iniciou no meio do século XIX, tinha
acomodações grandes, 30, 40, 50 crianças, com uma característica bem institucional. However, in 1946, there was the Curtis Committee on the Care of Children, and the narrative in there was much in favor of having fostering placements over those of children's home. E uma grande mudança ocorreu a partir do Comitê Curtis sobre cuidados de crianças, que recomendou o uso de acolhimento familiar, famílias acolhedoras, antes de pensar em abrigos, acolhimentos institucionais. E isso foi em 1946. And this line of thinking contributed to a general decline of children in care homes, which was expedited really by the uncovering of some of the horrendous child sexual abuse cases that were uncovered that took place in the 1970s and 80s in England. Então, esse promoveu gradual declínio do número de crianças em acolhimento institucional, que foi muito acelerado depois dos escândalos e da reação da sociedade à descoberta de abuso sexual de crianças e adolescentes em instituições, em acolhimentos institucionais, que ocorreu durante os anos 70 e 80. So there's been a huge shift from children's homes being large institutions to now being within the typical home within England, whether that be between 3, 4, 5, maybe 6-bedroomed houses. Então, essa mudança é uma transição muito profunda de instituições, abrigos institucionais para casas hoje que têm 3, 4, 5 quartos. São casas normais com 3, 4, 5 quartos. And the stigma associated with those much larger institutions remains, and you will hear that within the narrative of the professionals that you may come into contact with, and perhaps even the children and young people themselves. O estigma que ainda existe sobre o acolhimento institucional é muito vinculado a essa imagem das grandes instituições e que ainda afeta como são vistos, se você tem contato com profissionais da área, é até de crianças e jovens oriundos do acolhimento. I know bigger homes are out there, but in my professional capacity, I haven't worked in a home that accommodates more than 4 children and young people. Eu sei que ainda existe alguns lares ou acolhimentos institucionais com maiores, mas na minha experiência profissional, eu nunca trabalhei com um acolhimento institucional com mais de 4 crianças e adolescentes. So, leading on from the stigma attached and the Stockholm Declaration, which had a real influence on the thinking about children's homes within England, children's homes were then presented as much more of a last resort and a temporary measure. Com essa estigmatização dos acolhimentos institucionais, dos grandes, e também especialmente com a Declaração de Estocolmo, que teve uma influência muito grande na Inglaterra, ficou muito bem estabelecido que os cuidados institucionais devem ser vistos como uma medida temporária
e só no último caso deve ser usado. So we can't ignore the possibility of there being a financial driver with regards to that, with the average cost of a children's home placement being 5 or 6 times greater than that of foster care alternative. Não devemos ignorar que também tem força financeira por trás desse movimento, quando a gente vê que um acolhimento institucional tem um custo 6 ou 7 vezes maior de um acolhimento familiar, de uma criança em família acolhedora. So in the very few cases where children went into children's homes, they often were deemed as perhaps children and young people that couldn't be in a family environment, couldn't be in a group environment. But at the same time, the thinking was that they should only remain there until a more appropriate or a proper home placement became available. Então, a visão é que uma criança só deve entrar no acolhimento institucional se esteja numa situação de impossibilidade, criança ou jovem, de morar em família ou até de morar em grupo, e mesmo assim o acolhimento institucional sempre deve ser visto como uma situação temporária e uma ponte para uma integração ou reintegração familiar. I'm conscious of the time, so I won't unpick that too much. So this is probably the area that Patrick would have focused on, but I suppose the thinking here is perhaps a different perspective on the role of children's homes. Agora estamos passando por uma parte do consciente do tempo, que é a necessidade de andar, e talvez essa é a parte que o Patrick teria realmente debruçado, que é para pensar de uma perspectiva diferente sobre o que constitui uma institucionalização e se há possibilidade de um papel diferente para os cuidados institucionais. So I think when we think about institutionalization, often the thought goes to the size of the children's home. So those that accommodated lots of children were deemed to be much more institutional in nature. Eu acho que quando se pensa em institucionalização, muitas vezes se pensa em tamanho como definidor. E quanto maior é, mais institucional seja. And perhaps the structure of particular organizations in terms of having staff on site who might be working at different times and coming and going at different times again would contribute to the perspective of all of these homes being very institutional. E talvez outro aspecto que identificaria como um cuidado institucionalizado seria ter trabalhadores indo, vindo, trabalhando em horários diferentes, trocando de turno, esse tipo de coisa seria um indicador. But even currently in the smaller homes, there has to be a real focus on what we understand to be institutional, even in terms of the language we might use around the children and young people. Então, mesmo hoje em dia, com esses lares bem menores,
ainda precisamos pensar muito em o que é ser institucional e cuidar especialmente sobre o tipo de linguagem que usamos, especialmente quando a gente está com as crianças e os jovens. An example being the use of the terms such as staff as opposed to adults, or specifically referencing the individual's name. Por exemplo, usando o termo funcionário, em vez de usar o nome do adulto ou algo semelhante. Sometimes there's a habit to refer to adults working different shift patterns or being on shift as opposed to being at the home. Muitas vezes, por exemplo, se refere ao adulto que trabalha um turno, em vez de falar do adulto que está no lar. References to health and safety procedures being displayed all throughout the property would give thought of an institution. Outra questão, todos aqueles cartazes de higiene e saúde espalhados pela casa, daria uma conotação institucional. And if we even step out of the home in itself and think about the context within which the home sits, even reference to corporate parenting, I'm not sure I could think of something more institutionalized than a name such as corporate parenting. E se a gente for sair do lar em si, da casa, para olhar o contexto dentro do qual se opera, eu duvido que tenha um termo mais institucionalizante do que os pais corporativos. And again, with most things, there's always an alternative, if not conflicting or polarized position, in the sense that there are children and young people that would claim to be more suited to a children's home than perhaps to a foster placement. Como sempre tem posições às vezes polarizadas, muito diferentes. Por exemplo, pode haver crianças e jovens que se identificam como sendo mais adequado para ela, ou ele, estar lá residencial do que estar em acolhimento familiar. Even when I was working within the youth justice sector, and I observed lots of placement breakdowns for young people, when I spoke to the young people, some of the things I heard was that they didn't want to be in a residence that modeled itself on family, and that could be for numerous reasons. Quando eu trabalhava no setor de justiça juvenil, criminal, eu encontrei muitos jovens que tinham tido quebras nos seus cuidados em acolhimento familiar, em famílias acolhedoras. E conversando com eles, muitos deles falaram que ninguém perguntou se eles queriam ou sentiam-se confortável num ambiente familiar modelado em famílias para crescer. And it could be because they don't necessarily equate the family structure with a place of safety or security. E pode ser que eles não referenciam a estrutura familiar, o estar em família, como um espaço seguro de desenvolvimento saudável. Or again, they may perceive it as competing with their
birth families perhaps being a conflict in terms of who they should align themselves with, which makes them feel particularly uncomfortable. Ou também pode ser que eles veem estar em família acolhedora como se está em competição com sua família natural, sua família biológica, aonde, de certa maneira, eles são chamados para tomar lado. So I suppose what I've observed is that although that I do make efforts to speak to providers about deinstitutionalizing their homes, I am also very aware that it's important to listen to the child and young person in terms of the environment that is most suited to them. Então, enquanto eu continuo trabalhando com organizações que oferecem esses cuidados em casas lares, vamos dizer, eu estou muito consciente de orientá-los a desinstitucionalizar a organização, o lar, mas ao mesmo tempo de ouvir as crianças, os jovens, para entender quais são as necessidades em termos de organização da vida deles. Especially in the work that I've been doing over the last few years, there seems to be an increase in the complexity of children and young people's presenting needs. Então, ao longo do tempo que eu venho trabalhando, uma percepção agora que tem um aumento do nível de complexidade das necessidades e demandas das crianças e adolescentes que estão sendo colocados sob cuidados alternativos. So children and young people with care experience are disproportionately represented within the broad areas of special educational needs. Então, crianças e jovens com experiência no sistema de cuidados alternativos têm uma representação desproporcionalmente grande entre aqueles que têm necessidades especiais educacionais. And of the 4 broad areas of special educational needs, the most prominent needs that have been identified are either social, communication and interaction. Então, e dentro dessa área de necessidades educacionais especiais, entre as áreas mais fortemente identificadas são as necessidades de sociais, emocionais e de saúde mental. And social, emotional and mental health. Eu acho que sorry, I think I mistranslated the first part. Just social communication and interaction. Então, a primeira parte, desculpa, era comunicação e interações sociais, principalmente. E agora tem a questão de saúde mental, social e emocional. And currently there's a huge concern with the targeting of children and young people with care experience for child and criminal exploitation and child sexual exploitation within England. Então, hoje tem uma preocupação extremamente grande visando a forma com que crianças e adolescentes em cuidados alternativos estão sendo vitimizados e recrutados
para exploração sexual, para envolvimento em criminalidade. And this can pose a real challenge for providers and in terms of foster care and children's homes, because a lot of the children who are involved in child and criminal exploitation are also involved in what's referred to as county lines, which pretty much means being coerced by more sophisticated criminal pairs to be involved in the distribution of drugs in the more suburban areas in England. Então, uma questão muito importante dentro desse contexto e que é um desafio muito grande tanto para famílias acolhedoras quanto com outros cuidadores institucionais, e que muitas das crianças e adolescentes que estão sendo recrutados para práticas criminosas, muitas vezes por pares um pouco mais velhos, estão sendo recrutados para trabalhar em algo que no inglês é chamado county lines, que é para a distribuição de drogas em áreas suburbanas e áreas de cidades pequenas, etc. E eles muitas vezes são forçados a ingressar nessas atividades. And the difficulty this poses is that there's a perception by providers, at least, that the missing episodes from the home will reflect badly on their inspections. E aí, com relação a quem oferece o acolhimento, tem uma percepção que até criança ou adolescente ausente que estão engajados nessas atividades, quando eles recebem uma inspeção, vai refletir mal neles enquanto fornecedor de serviço. So children and young people with this kind of profile may find it more difficult to secure places in foster care and children's homes. Então, isso faz com que criança e adolescente com esse perfil de engajamento com essas práticas encontram muito maior dificuldade em haver uma vaga dentro do sistema, seja cuidados em instituições ou em famílias acolhedoras. My understanding is that Ofsted are doing a lot of work to get the message to providers that that isn't the case, but ultimately that might impact on who or the type of children that are actually given placements within the homes. O Ofsted, o regulador do sistema, está trabalhando muito para desmistificar e informar os provedores que eles não julgam mal esse tipo de questão, mas mesmo assim, aparentemente, continua sendo muito mais difícil a colocação dessas crianças e adolescentes num lugar dentro do sistema de cuidados alternativos. So, in terms of leaving care, at age 16 years old, young people are provided with a plan to help them make the transition from local authority care to a more independent life. Agora, falando um pouco sobre o processo de saída dos cuidados alternativos, na idade de 16 anos, jovens são fornecidos com um plano
para ajudá-los a realizar a transição de estar aos cuidados do Estado, e muitas vezes isso vai envolver a colocação em uma moradia semi-autônoma. So this may at times involve a placement in what's referred to as a semi-independent accommodation. Então, muitas vezes isso pode envolver a colocação numa moradia semi-independente. So at the moment, I know there's work by the government to try and make a clear distinction between care and support. Because, sorry, I'll let you say that. Então, tem trabalho muito focado sendo feito pelo governo agora para tentar distinguir muito claramente entre o que é cuidados e apoio. So currently in England, children's homes are required to provide care for their children and young people, whereas semi-independent providers have to provide support. Então, hoje na Inglaterra, os acolhimentos institucionais, os casas-lares, são obrigados a ofertar cuidados às crianças e adolescentes, e quem oferece moradia semi-independente é obrigado a oferecer apoio aos residentes. However, there's not always clarity in terms of the distinction between the two. No entanto, muitas vezes não há muita clareza o que distingue entre cuidados e o que é apoio. Points that have been suggested would be thinking about things such as having to notify an adult before leaving the premises would constitute as care, and without having to do that would be deemed more as support, and similar examples go on. Então, exemplo disso seria se jovem precisa notificar adulto antes de sair, seria sinal que está num sistema de cuidados, e se não é obrigado a notificar sua saída para adulto, estaria numa situação de apoio. E tem muitos outros exemplos. And this causes some real confusion for staff, as staff within semi-independent accommodation, there are legal implications if they were to provide care, because the semi-independent, as it stands now, are not currently registered with Ofsted. Então, isso tem implicações muito grandes para os funcionários, as pessoas que trabalham dentro de moradias semi-independentes, inclusive de ramificações legais, em parte porque eles não têm que ser registrados com Ofsted. So by the age of 18 years old, they're no longer in care, but the local authority must still provide them with some support, including a personal advisor and a plan. Então, até 18 anos, elas não estão mais sob os cuidados, mas a autoridade local, a prefeitura, precisa continuar oferecendo algum nível de apoio, incluindo conselheiro individual e plano individual. So 21-year-olds with care experience can continue to receive support from their local authority. They can continue to have a personal advisor up until
the age of 25 years old. E jovens de 21 anos que passaram pelo sistema de cuidados alternativos, eles podem continuar recebendo apoio e conselhos da prefeitura e de um conselheiro individual até que se tornem 25 anos de idade. So there's been a recent name change. So what was previously referred to as semi-independent living, the government have now changed to supported accommodation for young people. Então, recentemente houve uma mudança, pelo menos de terminologia. E na Inglaterra, uma parte dos jovens de 16, 17 anos sob os cuidados do Estado vivem em que era chamado de acomodações semi-independentes, moradias semi-independentes, e o governo hoje modificou esse termo para moradia apoiada para jovens. So this change was on the back of a consultation with providers and children and young people themselves, and also discussion with these now becoming registered with Ofsted. Então, esse é um resultado de uma consulta que foi feita com os provedores desses serviços e com jovens vivendo nesses serviços, e também com a ideia de que todos esses serviços vão passar a ter que ser registrado com Ofsted. So Ofsted will start to register these providers from next month. Então, a partir do mês que vem, Ofsted vai começar a registrar, oferecer registro dos provedores desses serviços. And the expectation is by autumn of this year, the new national standards will become mandatory for these providers. E a expectativa que em outono, que seria setembro, outubro, novembro deste ano, já haverá novo, vamos dizer, orientações técnicas nacionais para estes serviços que serão obrigatórios. So following the piloting of these inspections, Ofsted will begin their first mandatory inspections of the new supported accommodation for young people from April of next year. Após programa piloto de fiscalização, a Ofsted vai começar a fazer suas primeiras fiscalizações destes serviços em abril de 2024. So a lot of these provisions that I work with now are attempting to practice in a way that is in keeping with the new national standards. Então, muitos dos lugares com quem eu estou trabalhando hoje já estão ensaiando para estar cumprindo com o que está para vir. From my experience, there seems to be a real focus by providers to have clinical supervision for staff. Então, pela minha experiência desses provedores de serviços, há foco muito grande em conseguir ter uma supervisão clínica de todas as suas equipes. And to really develop their multidisciplinary working and collaboration
e de desenvolver formas multidisciplinares de trabalhar e de colaborar. Apologies, I think I may have overrun a bit. My apologies. Eu acho que talvez eu falei um pouco além da cota e peço desculpas. But happy to have further discussion. Mas estou aberto a mais discussões. Maybe you'd like to unshare, Jason. Hello, happy to have further discussion on any of the points that I went over in the presentation. Estou aberto para dialogar mais com vocês sobre qualquer dos pontos que surgiu dentro da nossa conversa, minha apresentação hoje. Olá, Raul, você quer que eu fale primeiro? Pode ser? Não estamos te ouvindo, Raul. Acho que ele está tendo... Pode perguntar. Lembrando, Fernanda, que eu tenho que traduzir você para o Jason entender a pergunta, por favor. Sim. Jason, muito obrigada. Gratidão pelo relato da sua experiência, que foi muito provocativa e me fez pensar muito. Estou com algumas perguntas aqui para fazer. Quer traduzir, Jonathan? So, Jason, Fernanda saying thank you very much for sharing such a rich experience and your knowledge. And she's come up with quite a few different questions which she'd like to start asking. Bom, no Brasil, Jason, também o principal motivo, infelizmente ainda, né, de acolhimento de crianças e adolescentes tem sido, um dos motivos também tem sido a negligência e a pobreza. E eu percebi que 66% da Inglaterra também é a pobreza. Gostaria que você falasse um pouco se há algum trabalho social com a família e alguma intervenção. Desculpa. É muito grande, né, Jonathan? Desculpa. Fernanda was saying that she noticed through your presentation that one of the principal drivers for children to be in care is poverty and negligence. She understood that it's 66%. And she's asking if there are specific... Well, she's going to finish the question. Pode continuar, Fernanda. Sim, eu não sei se eu devo fazer todas as perguntas, né, que eu tenho umas 4 aqui, ou se eu faço aos poucos e ele responde. O que vocês acham? Would you like questions in a block or to do one by one, Jason? Whichever is easier for you. Você que sabe, Fernanda. Vou quer fazer em bloco. Vou fazer global, então, porque eu acho que é mais rápido. Então, gostaria que ele falasse se existe algum trabalho de fortalecimento das famílias para que elas não cheguem no acolhimento institucional. So, she'd like to ask if there is, in England, work done to strengthen families so that children don't get removed from them. Outra questão é em relação, né, me impressionou muito ser o primeiro setor, né, que é o mercado, fazer esse atendimento, né? Então, queria saber perguntar se isso impacta na vida das crianças, se há uma diferença quanto é executado pelo terceiro ou primeiro setor. Né? Na verdade, é o segundo setor, né, que ele falou que realiza esse trabalho. So, Fernanda was very surprised to hear that for-profit companies are involved in offering care, especially in homes.
and she would like to know your opinion if this impacts in any way the quality of care when compared to council homes and third sector homes. Sim, né, porque me preocupou bastante, né? E aí, então, agora pergunta mais focada, né, na questão do adolescente. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a moradia semi-autônoma e se há recurso, previsão de recurso, há um apoio, um suporte financeiro para esse jovem? So, looking at the young people, Fernanda would like to hear a bit more about semi-autonomous living, what that looks like, and whether the young people have access to financial support when they're in semi-autonomous living accommodation. E, por último, assim, são muitas as perguntas, mas acho que, né, para finalizar, depois eu posso perguntar um pouco mais, como é essa questão desse suporte, né? Quando ele fala que tem um apoio, um conselheiro, que ele falasse um pouquinho mais, se tem um perfil, quanto tempo demora e como esse jovem chega de fato na autonomia. So Fernanda picked up on your talking about the individual advisors for the young people and would like to know a little more about them, what kind of people, what role they have, and also what the time scale for young people to achieve autonomy is. Bom, acho que a princípio é isso. So that's for starters. Okay, so in terms of support done for families specifically, there was a big government push called the Troubled Families Initiative, which Então, was... com relação à manutenção de crianças e jovens nas famílias, houve uma política pública nacional chamado a Iniciativa para Famílias com Dificuldades. And this was very much focused on providing support for families that perhaps were disadvantaged, whether that be through financial disadvantage, educational, etc. And there seemed to be a recognition there was a real overlap between these families, obviously, and the children and young people that found themselves within the care of the local authority. Então, essa era muito focada em famílias que tinham dificuldade financeira, dificuldades de acesso à educação, esse tipo de coisa. E houve um reconhecimento que havia uma interligação grande entre as crianças e adolescentes em cuidados alternativos e ser membro de uma dessas famílias. But at the time, even outside of this initiative, a lot of government agencies had resources and intervention to work with the families, particularly of children and young people who were affected by the things that we've mentioned in terms of youth justice involvement. Na época existia fundos e possibilidades de oferecer diferentes apoios para essas famílias e para as crianças ou jovens, especialmente aqueles envolvidos no sistema de justiça criminal. And at that time, it wouldn't be uncommon for outside of social care, such as yachts or youth justice services, to provide parenting workers that worked directly alongside those who supervise children and young people on community orders and sentences. That availability was there. Então, exemplo desse tipo de questão era para crianças e jovens que tinham a supervisão dentro do sistema de justiça criminal juvenil. Também ter uma pessoa trabalhando com
a capacidade de criação dos pais, trabalhar com os pais, com suas habilidades. However, since the introduction of austerity measures from 2010, there's been a real scaling back of those initiatives and services. No entanto, a partir de 2010, com o início das medidas de austeridade, tem tido uma redução muito grande desse tipo de oferta de serviços e programas. And although provisions or services such as those will still exist, it's very much dependent on the resources of the local authorities. Então, esses serviços todos continuam existindo, mas o nível de oferta é muito determinado pela capacidade financeira das prefeituras. And what you find is that the most deprived local authorities are then less able to provide the resources required despite having a growing need. E aí que você encontra são as prefeituras onde tem a maior necessidade e que, de fato, são as prefeituras com menos recursos, tem uma demanda que vai aumentando desses serviços. In regards to the for-profit organizations, there's been lots of debate over the last few years with the, for want of a better word, appropriateness of them within the sector. Com relação às empresas fornecedoras de serviços nesse setor, tem havido debate bastante grande ao longo dos últimos anos sobre se é apropriado ter empresas nesse setor. I suppose going back to think about the reasons why there was such an increase in their presence was because the local authority children homes didn't have enough places ultimately to support the need. Então, voltando para identificar como é que começou a ter empresas nesse setor, foi importante reconhecer que isso surgiu porque as prefeituras não tinham vagas suficientes para a demanda. So the Competition Market Authority has done research to look at the quality of services between the local authority children's homes and the for-profit homes. Então, uma autoridade reguladora inglesa sobre competição, acho que seria equivalente ao CAD, talvez, tem feito estudo sobre a qualidade de serviços, comparando empresas com prefeituras. And the CMA, they're an independent ministerial department, and they found no clear differences in the quality of provision. Então, é importante ressaltar que essa é uma autoridade independente e eles não identificaram nenhuma diferença de qualidade entre os cuidados ofertados por empresas, os cuidados ofertados por prefeituras. And there is an understanding that conflicts quite heavily with the research in adult social care, which actually demonstrates that there's been quite a huge distinction in terms of the difference in quality between local authority service provision for adults and that for for-profit providers. Então, isso contraste fortemente com pesquisas feitas, olhando, estudando a qualidade de serviços sociais oferecidos aos adultos
aonde cuidados para adultos oferecidos por prefeituras são muito superiores aos cuidados ofertados por empresas, cuidados sociais. So some of the debate has looked at what was involved within their research. What did they look at? Who did they look at? What were the sizes of the organizations? Did they make the distinction between local authority and third sector, which historically in the adult section have differences in terms of quality? Então, tem tido questionamentos sobre os parâmetros da pesquisa que foi feito, sobre a questão de cuidados de crianças e jovens, olhando se eles fizeram comparativos de serviços do mesmo tamanho, quais as características dos serviços, se eles distinguiram entre serviços oferecidos por prefeituras e terceiro setor, que historicamente nos cuidados de adultos tem uma diferença significativa entre prefeitura e terceiro setor. There's also the observation that for-profit providers are able to select, for want of a better word, the children and young people that they accommodate, whereas local authority would not be able to do that. Então, tem outra questão, que é que as empresas eles podem selecionar quais crianças jovens eles aceitam nos seus acolhimentos, enquanto serviços de prefeitura não pode recusar nenhuma criança jovem. And the question then would be, how does that have an impact in terms of outcomes, or at least what the implications are in terms of outcomes? E aí a pergunta aí seria quais seriam os impactos, qual seria o impacto nos resultados do trabalho com aquelas crianças e jovens. So an argument could be that some of the children and young people with the most complex need will first find themselves within local authority establishments. Então, tem ponto de vista que diz que as crianças e adolescentes com as necessidades mais complexas vão ser colocados principalmente aos cuidados de autoridades locais. And I know you asked in terms of my opinion, but I suppose I focus a lot more on the quality of the provision. Então, eu entendi que você pediu minha opinião, mas meu foco é na qualidade da oferta de serviço à criança e adolescente. But the current state doesn't seem to be sustainable. And I do have concerns in terms of the extent at which finances could have an influence on the care of children and young people. So that needs really strong and robust oversight. Então, eu tenho a preocupação que o estado atual do sistema não é sustentável financeiramente diante da demanda crescente. E me preocupa muito os impactos que isso possa ter sobre a qualidade dos cuidados alternativos. So in regards to the question about semi-independent living or supported accommodation, young people are still financially supported by their local authority within those accommodations. Então, com relação aos jovens que estão em moradia semi-independente ou apoiado, eles continuam recebendo um apoio financeiro da prefeitura. A lot of those providers are also for-profit organizations. Muitos dos fornecedores da moradia semi-autônoma são empresas.
and they're outside of the 80% that I made a reference to. Those were just 80% of those that are inspected by Ofsted. E só para ressaltar, esses fornecedores de moradia semi-independente não estão computados dentro dos 80% de fornecedores de acolhimento institucional sendo empresas. Tá? Porque ainda não estão regulados, então não se sabe exatamente a porcentagem. And again, I suppose it's having consideration for the presence of a financial driver, as semi-independent provisions cost less than children's homes to fund for local authorities. E também acho que temos que ter consciência de que existe uma motivação financeira para prefeituras ter mais e mais moradia semi-autônoma, porque é menos custoso do que as alternativas. However, in a professional capacity, it's been quite common for me to hear children and young people express a desire to be in a semi-independent provision over that of a children's home, as they perceive it as being less restrictive. No entanto, como profissional trabalhando com jovens, é muito comum eu ouvir que a preferência deles está numa moradia semi-independente do que num acolhimento institucional, por oferecer maior nível de independência nas suas vidas. In terms of the role of the personal advisor, my knowledge is very limited. Com relação aos conselheiros individuais, eu tenho uma limitação no meu conhecimento. Typically, they'll... Legal. Pergunta para ele se a moradia é uma pessoa ou se são duas, como é que moram? Eu esqueci de perguntar, isso que é curioso. Sorry, in the semi-autonomous living accommodation, how many people live typically in a semi-autonomous? So I haven't, similar sizes apply to the children's homes. So in terms of what I've experienced, 4, 5 at a push, but the ratio with staff would be a lot less in a semi-independent. Então, em geral, na minha experiência, mais ou menos a mesma coisa, que o acolhimento institucional, 4, no máximo 5 jovens. O que mais distingue é o nível de funcionário para morador, que é muito menor do que no acolhimento institucional. However, at least two of the semi-independents that I'm currently supporting are 5-bedroom homes with 1 child in each. Então, tem 2 serviços de acomodação semi-independente que eu estou trabalhando hoje e que são casas com 5 quartos e cada quarto tem jovem. And these are young people that perhaps the local authority deem to be best suited to living on their own for various reasons. E esses são jovens que a prefeitura, os técnicos, avaliam que têm a melhor capacidade para moradia autônoma. What I would say about the personal advisors, though, is that typically they're there to provide support in terms of accommodation and education. Sobre os conselheiros individuais, eu diria que os principais funções deles é apoiar o jovem com relação à moradia e educação.
Jonathan, você tem alguma pergunta? Muito obrigada, viu? Tem alguma, se você não tiver. Pode falar, Raul. Faz então primeiro em português, e aí eu já traduzo para ele, para te dar uma folga. Obrigado. Então, bom, a primeira pergunta, né, eu acho que é interessante que o Jason começa contando que o trabalho dele no Probation Service, né, que é um serviço das alternativas de meio aberto, né, e depois ele também conta que ele teve amigos que vieram na adolescência, na juventude, amigos que vieram do sistema educativo, do sistema de acolhimento, né, do serviço de acolhimento. Queria saber se isso tem alguma implicação na vida dele, né, porque aqui no Brasil, né, ele sendo um homem negro também, como eu sou um homem negro, isso também deve ter um impacto, né, na implicação do trabalho dele na relação com as crianças e adolescentes, que aqui no Brasil é bem dividido, né, assim, tem uma elite que toca esses serviços, ou tradicionalmente a igreja, né, então eu queria saber um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta é um pouco do papel avaliador da Ofsted, né? Raul, eu acho que se você vai se autotraduzir, é melhor traduzir. Não, pode deixar que eu traduzo, assim, eu faço eu crio um esquema aqui de falar tudo e aí depois eu traduzo. Segundo é o papel da Ofsted, né, que eu conheci a Ofsted fazendo essa avaliação do sistema educativo, né, e eu queria saber um pouquinho sobre os critérios de avaliação e como ele vê, né, aqui no Brasil a gente tem como controle, né, o sistema de justiça, o conselho tutelar e os conselhos de direito, né, então um pouco saber sobre isso. E a terceira, do ponto de vista que ele falou sobre a diferença entre cuidado, né, care, e suporte, apoio, né? Acho que essas duas coisas estão interligadas. Queria saber um pouco mais desse debate. So, Jason, I made the question in Portuguese first, and then I will translate to you. So, my first question is about your implication with the work. So, you as a black man, as I am, you report that your first job was in the probation service, that you met people from then and realized that people from the care system end up in prisons in the UK, and sometimes it's the same here. And you met people from in your youth, you met people from the care system as a friends. You had friends. So there is an implication in your work, the approach that you do, having met people from your youth and work with them, because I here in Brazil is very divided. You know, the people that run the system, people that are in the justice system, and most of the time they don't come from the same background of those. So that's my first question. And then the second question is about the role of Ofsted. So here in Brazil, we have judges, prosecutors, public defenders, counselors that are the authorities to regulate the system. So there you have the Ofsted. I had the opportunity to work with them in the education system. They are very detailed. I remember they evaluated a teacher saying that the 9th class, they should say something at the beginning of that class. You know, it's very specific. So how does it work there? And the third question is about the difference of care and support. I think they are very interrelated. And so how do you make this differentiation? Yeah, thank you. The implications, I suppose, one of the things I should mention is that, albeit that my peer group was relatively diverse, I
I wouldn't necessarily consider myself to be coming from a shared experience, because the children and young people that I knew, I had no idea that they had care experience. And it wasn't until we reached the ages of 14 where things started to look slightly different. And the areas that we were living in were far from being wealthy. But in terms of some of the deprivation that's available, that's in England, we certainly didn't have that. I suppose I should stop for it to be translated. Atenção, Jonathan. Desculpa. Jay está dizendo que ele foi criado dentro de um espaço com bastante diversidade étnica e com relação à questão dos pares que tinham experiência, que viviam sob cuidados, quando era criança ele realmente não sabia, não tinha consciência disso, era só colegas, amigos. Só mais ou menos com 14 anos que ele começou a perceber que existiam diferenças nas vidas deles, entre eles e elas. E ele também, apesar de não vir de uma família muito bem de vida, ele também não faltava recurso na família dele. Então, esse é o contexto. And I think what stands out for me now was the pressure that those children and young people have had to deal with by peers like myself, who was encouraging them to stay out late and to go further away from home, not understanding the implications for them, that they couldn't actually stay out late. Então, refletindo agora sobre como era a nossa vida, jovens, adolescentes, etc., eu percebo que eles sofriam muita pressão dos pares, como eu, que sempre ficava falando, vamos ficar até mais tarde, vamos para um lugar mais distante, sem ter a consciência do tipo de consequência que isso haveria para eles dentro de um contexto de estar em cuidados alternativos. And as children, we would often revel in the disruption sometimes that was caused within school, which is not ideal. But as you get older and you understand the circumstances from which that young person has come, it made a lot more sense than someone like myself who was probably being a little bit immature. Então, como meninos em escola, a gente gosta de bagunçar, gosta de fazer a bagunça. E aí a gente custou a entender que para os outros meninos isso tinha uma conotação bastante diferente. E eu gostava de ser rebelde. But in terms of the implications in my work, I do see the value in my background and even my appearance in terms of how I'm received, not only necessarily by staff, but also by the children and young people themselves. And that transcends my work as an educational psychologist, and I found that working within the criminal justice and social care sector throughout. Então, olhando agora para a minha prática profissional, é interessante notar que minha aparência tem sido algo que tem me ajudado muito a ser recebido, não só por jovens e crianças, mas também por funcionários dos serviços. E especialmente quando eu tenho trabalhado dentro do sistema de justiça juvenil. So in terms of my professional/personal successes, I've seen some real positive points, but I suppose my concern is that I'm one person and there are not many people who have that shared background and experience.
Então, eu posso dizer que se olha meus sucessos profissionais / pessoais, uma coisa que é talvez preocupante é que não tem tanta gente como eu que tem tido experiências de vida semelhantes ao que eu posso me relacionar com as experiências de vida das pessoas que eu estou trabalhando. So although I see the advantages, I focus a lot of my time on speaking to my colleagues about the importance of supporting these children and young people, and also trying to encourage young people to perhaps build relationships with professionals that often come from different backgrounds and may look differently to them. Então, dos focos do meu trabalho com os profissionais é para realmente eles se abrir para vincular e apoiar as crianças, os jovens com quem eles trabalham. E quando eu estou com crianças e jovens, para eles abrir a mente da possibilidade de se vincular, se desenvolver através de uma pessoa que tem uma experiência de vida diferente deles. In terms of the role of Ofsted, I think you could testify as well that there's a real anxiety, Joel, when they are present, the way you can't plan for their arrival and the real serious implications that their inspections can have on yourselves as organizations. Eu acho, Raul, que você pode testemunhar do poder e do nervosismo que é causado por uma inspeção pelo Ofsted, pelo poder que eles têm, e que não há como se preparar exatamente para uma inspeção, que não é avisado assim, e que realmente se cria uma situação insegura entre as pessoas que trabalham. I think from a professional perspective, I would love to see the role of Ofsted looking more collaborative than linear and assessment. I'm always concerned with one, assessments are a snapshot, and also you're being shown the best representation, which doesn't necessarily help the child moving forward. Então, uma coisa que eu gostaria de ver com Ofsted seria eles assumir um papel mais colaborativo, porque da forma que funcionam é muito focado em avaliação, que é uma foto de uma coisa, e sempre as pessoas procurando se representar da melhor maneira possível, que não necessariamente ajuda a criança que está sendo atendida. And your point about care and support not being mutually exclusive is a very, very good one. And it's really difficult, especially for practitioners or residential support workers, to make the decisions in the moment, thinking about whether the support or the care that they're hoping to provide could be something that has implications for them as a professional and broader implications for the organization. Concordo plenamente com você, Raul, quando fala que tem muita intersecção e sobreposição de cuidados e apoio, e acho que é bastante complicado para as pessoas trabalhando com jovens, especialmente, quando tem que tomar decisões assim, e de pensar, isso que eu estou fazendo é cuidado e apoio, especialmente quando pode haver implicações legais se estiver oferecendo o que é considerada a coisa equivocada. My understanding is that the Department for Education have acknowledged this grey area, and a lot of work is being done to make it more clear. But interestingly, I've not heard of, at least, any legal implications
for there being the discrepancy in terms of the support provided by semi-independent providers. As far as I'm aware, there hasn't been any court involvement. Então, eu sei que o Departamento de Educação, que é quem tem a responsabilidade para a área de cuidados alternativos dentro da estrutura governamental britânico, eles estão se debruçando nessa questão de tentar deixar mais claro para quem trabalha no setor o que seria apoio, o que seria cuidados. Por outro lado, dentro da área de moradia semi-independente, eu não conheço em nenhum caso de ter havido uma implicação legal. Então, pelo que eu saiba, não há nenhum questionamento legal no sistema de justiça sobre uma confusão entre apoio e cuidados dentro de moradia semi-independente. I hope that's been helpful. Great. Jonathan? Vários ações sobre sua prática. Está meio aqui, meio lá, né? Sim. Yes. Eu tenho uma pergunta para o Jason, que é o seguinte. Acaba de ter sido publicado como se chama, um inquérito independente sobre os cuidados de crianças na Inglaterra, todos, não só cuidados alternativos, que foi publicado em agosto do ano passado. E minha pergunta para o Jason é se ele vê esse relatório contribuindo para alguma mudança significativa. So, Jason, my question to you is that in England, we've just had a massive children's care independent inquiry, and how do you see that as affecting positively or negatively the work that you're doing or the care of young people? Yeah, I suppose the proof is going to be in the pudding. I think there were some really important points that were covered, and the plans for changes, again, equally important. I think there's a lot of things. Então, Jason está dizendo, eu acho que dentro desse relatório e tudo, tem alguns pontos bastante importantes, e já começa a aparecer planos, intenções importantes, mas precisamos esperar para ver o que de fato será realizado. I think the sector is in a really delicate position, and I think some real care and consideration has to be given with any amount of change, and I think most people would agree that change is required, but I suppose it's the delivery of that change that's going to be really crucial. Então, eu acho que o setor está numa situação extremamente delicada. Está evidente que precisamos ter mudanças, mas a forma com que as mudanças se realizam tem que ser muito bem cuidado. I think there's a real challenge for the sector to attract equally people who are
competent and qualified and skilled, but those who are empathetic and motivated to work and support children and young people, which is not an easy task. Então, eu acho que dos grandes desafios é para a gente atrair pessoas que têm qualificação, que têm capacitação, mas, ao mesmo tempo, têm empatia para as crianças jovens, é a capacidade de vincular e desejar estar no setor trabalhando com essas crianças jovens. To answer your question is, I'm confident that the social care review will have some implications on the work that I do. I'm just not clear on what that might look like. Então, uma coisa que está muito claro para mim, que essa revisão dos cuidados sociais vai afetar o trabalho que eu realizo, eu só não tenho claro de como isso vai ocorrer. Any further questions or anything you want to discuss? Happy to unpick. Jonathan, tiver mais perguntas, senão a gente pode ir para as considerações finais aí. Fernanda, o Jonathan pode fazer umas considerações finais e aí o Jason encerra. So we're going to our last final considerations. I think it's me, Fernanda, Raul, and you last. If that's okay, Jason. Apesar, I'm just going to speak in Portuguese, if that's okay, Jason. Apesar de ser inglês, toda a minha prática profissional quase tem sido no Brasil, um pouco nos Estados Unidos, então tem sido muito enriquecedor conhecer de um profissional de dentro do sistema inglesa, compartilhar e ajudar a gente aqui no Brasil a refletir sobre possibilidades para melhorar os cuidados que nós oferecemos, especialmente aos adolescentes, a partir dos seus 15, 16 anos, nessa sua transição para uma vida adulta, eu diria, procurando ter menos desafios para eles enquanto indivíduos, para ter mais possibilidade de realizar seu potencial. Você tem que traduzir, Jonathan, para ele. Sorry, I'm being asked to translate for you, Jason. What I said it's been a privilege for me to be able to listen to somebody giving a very profound view of how things function in England, as all of my professional life has been in Brazil with a bit in the States. And also how this can help us to reflect in Brazil on how we can develop systems that will help young people, especially from the age of about 15, to be able to have less challenges to their entry into the adult world and to be able to realize all of their potential. Ótimo. Quer que eu fale, depois ele fala? Como é que vocês pensaram? Você fala e ele encerra, né? Ok. Bom, queria agradecer imensamente a sua presença, a sua fala, que nos provocou muito na reflexão sobre esse tema que é tão importante neste momento no Brasil. Quer traduzir? Isso. Vai. I'd like to thank you from the bottom of my heart for all that you've shared with us today. It's been extremely important for me and for us all to reflect on how we're doing things in Brazil and what we need to develop.
Infelizmente, no nosso país, a gente não ainda tem uma política consolidada, está sendo construída com muitas mãos, e muitas crianças, muitos adolescentes, né, não têm esse trabalho ainda aqui desenvolvido. Então, né, o Brasil, vários setores, e eu aqui represento também o Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, estamos neste momento. Então, muita gratidão, muito obrigado por nos inspirar. So, in Brazil, there's very little support for children, especially for teenagers, care leavers, and we don't have any national policy around this. And so it's been very valuable to help us to develop a policy which is being developed by lots of different people trying to work together, and here to point out within the national movement to support family and community life for children. We're also contributing to this, and so once again, thank you. Obrigada. Jason, say a few words to... No, it's been an absolute pleasure. Thank you for the invitation, Jonathan. We had discussions prior to today about the work that Jonathan's been doing and the work that you all have been doing. And I was really, really passionate about coming on and hoping that I could say something or discuss something or raise something that contributes to the work that you're doing. I think the context in England... eu queria agradecer muito a oportunidade de vir poder compartilhar. Antes de fazer essa sessão, eu tive a oportunidade de conversar com o John, ouvir de suas experiências de trabalho, ouvir dos outros trabalhos que estão sendo realizados no Brasil. E uma coisa que eu sinto muito paixão de estar envolvido nessas discussões. Yeah, I'm just really impressed and amazed really by the efforts that are being made to have such a social change and such an impact for some of the most vulnerable children and young people in society. Então, estou muito impressionado pelo nível de debate, de discussão que está tendo no Brasil, focando nas crianças e adolescentes mais vulneráveis da sociedade. And it really inspires and encourages me to up my game and to see what I can do in terms of service delivery for these children and young people, albeit at a much smaller scale. Então, isso me inspira para eu ver dentro da minha própria prática como que eu posso melhorar aquilo que eu estou ofertando, mesmo que eu estou operando num espaço muito mais limitado, menor do que vocês estão operando aí. So, thank you again for the invitation, and I look forward to hearing the progress that you make, and please let me know and communicate with me if there's any further things that I can add or contribute to what it is that you're doing here. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para continuar contribuindo. Se tiver outras discussões que gostariam que participasse, seria muito um prazer. Muito obrigado. Eu vou primeiro agradecer em português, né, Jason, pela belíssima apresentação, Jonathan e Fernanda, Movimento Nacional e todos que participaram aqui, né, nessa manhã. Eu acho que esses debates ajudam a gente a refletir sobre a nossa prática, todos nós, né, no Brasil inteiro, pensar esse tema da autonomia. Muito obrigado. Jason, thank you very much for your presentation. It was brilliant. You are more than the content. You could
transmit your passion to us and your great work you are doing there. So it's great for us to have the opportunity to reflect on the topic of autonomy, and it will support the development of our work here in Brazil. Thank you. I will ask you to wait until you finish the transmission here. Esperar todo mundo aguardar e até a gente encerrar. Vanília, está com você.